Daí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conversar sobre a história de uma mulher super controladora que se orgulha de ter toda a sua vida planejada, mas ela vai acabar descobrindo que talvez as melhores coisas da vida vêm sem aviso nenhum. E essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é Susan Não Quer Saber do Amor, que foi o livro enviado na caixinha de junho do Intrínsecos, que foi publicado originalmente em 2019 com o título de The Cactus. Nessa história, então, a gente vai conhecer aqui a Susan, a nossa protagonista, que é uma mulher de 45 anos, super centrada, super controlada, todos os aspectos da vida dela ela tem sob controle. E o pontapé inicial dessa história é quando a mãe dela acaba falecendo e deixa então a casa, né, no caso a herança ali da família, para o irmão dela como usufruto. Isso quer dizer que ele pode viver ali, morar na casa pelo tempo que ele quiser e que ele não vai ser obrigado então a sair para vender a casa, ao contrário do que geralmente acontece, que no momento que a pessoa falece, né, vende-se tudo e racha entre os irmãos. Então a Susan achou que ela sabia o que a mãe dela queria e na verdade ela não sabia tanto assim. E junto com isso vão vir aí diversas outras surpresas na vida dela. Eu já logo adorei de cara essa protagonista, eu acho muito legal quando os livros trazem protagonistas que a gente não está tão acostumado a ver assim. Primeiro pela Susan ser uma mulher de 45 anos, né, já não é então aquela super jovem ali procurando um amor, que geralmente comédias românticas ou algo do gênero trazem, o que eu já gostei super bastante. E outra é que a personalidade da Susan é extremamente forte, ela é extremamente decidida. Se você for analisar assim friamente, ela é aquela pessoa tipicamente muito chata, porque tudo pra ela tem que ser certinho, ela não tem ali grandes amizades no trabalho, é aquela pessoa que as pessoas dão risada porque acha que ela tá brincando, mas na verdade ela tá super levando a sério, ela tem todo aquele código moral e de costumes que ela acha correto e fica criticando as pessoas que não seguem, mas eu acho muito legal trazer esse tipo de perspectiva diferente de uma pessoa bem ímpar e que já me conquistou desde o começo. Outra coisa bem legal aqui, que pelo menos pra mim, o romance, que eu acho que basicamente é vendido como um romance, até porque no título já fala Susan Não Quer Saber do Amor, pra mim não é o foco dessa história, eu acho que é muito mais sobre como conhecimento pessoal, sobre muitas vezes você se fechar para a vida em diversos aspectos e talvez perder coisas boas disso, que viriam disso. E é muito interessante ver a Susan fazendo essa jornada aqui, se redescobrindo, se reconhecendo. E eu acho que é muito, muito, muito mais importante sobre a protagonista, sobre ela como indivíduo, do que sobre um romance ou não que poderá aparecer aqui. Queria deixar aqui registrado que exatamente no momento que eu li esse livro eu estou assistindo, na verdade estou quase terminando a última temporada de The Office e pra mim a Susan é cuspida e escrita a Angela do The Office. Se vocês já assistiram, vocês vão saber do que eu tô falando, inclusive na descrição física dela, que ela fala que ela é magrinha, loira ali, toda bonitona e tudo mais, e é justamente como a personagem lá da série se comporta, então pra mim eu só conseguia pensar na Angela do The Office. Outra parte bem interessante aqui, como eu falei, a mãe dela vai falecer bem no comecinho do livro e todo o livro vai ser um pouco sobre essa disputa legal ali dos bens. E é muito interessante você ver a Susan passando por esse luto, ela que é uma pessoa totalmente controlada e que de certa forma até poderia esperar que a mãe viesse a falecer, mas não naquele momento. E é muito interessante que ela vai ter que lidar com outro aspecto da vida dela que fugiu um pouco do controle, que eu não vou entregar aqui porque eu acho que é super interessante, tanto de descobrir quanto de acompanhar. E então ela tá tendo que lidar com muita coisa que tirou ela daquela vidinha planejada dela, o que eu acho super da hora. Outra coisa legal sobre a protagonista, que eu até citei, que ela é bem diferente, fora do padrão e tal, é justamente esse comportamento dela tão esdrúxulo, pelo menos pensando do que a gente considera como normal na sociedade, e que faz você, inclusive, ter muita raiva dela em momentos, do jeito que ela age, como ela trata as pessoas que muitas vezes estão sendo super legais com ela, super queridas, e ela é super grossa, super ríspida, mas é a forma do comportamento dela, é a personalidade que ela tem, então acho muito legal você ser colocado em situações que, digamos assim, numa comédia romântica normal se resolveria super rápido, ou seria super mais fácil, e aqui com essa protagonista as coisas degringolam um pouco mais, então achei da hora. Falando agora um pouquinho de outros livros que me lembram esse daqui, que eu achei super legal, gosto dessa vibe, como eu falei pra vocês. O primeiro que me vem à cabeça é o próprio
para adultos, que já veio aqui no Clube Intrínsecos também, que vai trazer uma protagonista ali super mimada, que é super fissurada em redes sociais. Mas, de novo, aqui, como a Susan, eu acho que você vê que tem muito mais coisas por trás dessa personalidade dela do que ela só ser chata por ser chata mesmo. Então, a protagonista lá de adultos me lembra bastante ela. E outra que eu achei muito legal, e até eu descobri que na versão em inglês, eu não sei se na capa final aqui do Brasil vai ter, mas na original, né, da Inglaterra, cita até que quem gostou de Eleanor Elefante está muito bem vai gostar desse livro, e realmente a Eleanor tem muitos aspectos aqui da Susan, ou a Susan da Eleanor, não sei exatamente, que foi um livro que eu adorei. Eleanor Elefante foi um tipo que eu dei 5 estrelas, favoritei, porque é um livro que tira muito você da zona de conforto e te coloca numa situação bem diferente aí da padrão, digamos assim. E me remeteu muito, então, a Susan ao comportamento da Eleonora, as coisas que ela passa. Então, se você gostou desse livro, se você ficou interessado, tá aí dois outras aí indicações para você ler, Adultos e Eleonora Elefante, está muito bem. Falando agora um pouquinho sobre o background da personagem e que justifica um pouco do comportamento, da forma como ela encara a vida, da forma como ela se comporta mesmo, assim, perante a todas as outras pessoas. Ela teve o pai dela foi alcoólatra. Nesse momento da história ele já faleceu, mas durante toda a infância dela e juventude ela teve que lutar com isso, ela teve que presenciar diversas cenas terríveis e tudo mais. E ela tem um irmão, então, que vai ser o que vai ficar com a casa ali, pelo menos naquele momento, e que passou tudo isso com ela também, e é muito interessante como os dois enfrentaram esse problema de formas totalmente diferentes. Ela se fechou e focou na vida dela, enquanto o irmão dela já extravasou mais, já é um pouco mais, digamos assim, desleixado. Ela considera ele super vagabundo e preguiçoso, assim, mas enfim, é pra você ver como eles enfrentaram tudo isso, esse trauma, né, principalmente com o pai, de formas totalmente diferentes. E, infelizmente, eles não se uniram para fazer isso juntos. E a gente vai acompanhar, então, o desfecho de tudo isso ao longo do livro. Mas eu acho muito interessante trazer essa discussão, né, de como esses traumas durante a infância e a adolescência vão construir o caráter e a personalidade da pessoa e, enfim, pesado. Mas dando um parecer geral, então, foi um livro que eu gostei bastante. Eu devorei ele em 3 dias. Fazia muito tempo que eu não pegava um livro e, assim, devorava ele. Eu comecei a ler na sexta-feira e terminei no domingo. Foi, assim, uma história que me conquistou, que me ganhou. Eu gosto dessa pegada mais comédia romântica, é claro. Eu acho que é um livro mais fácil, contemporâneo, comédia romântica, de você ler, né? Romance, aqui no caso. Como ele seria classificado, mas eu gosto muito dessas discussões. Aqui fala muito sobre a independência da mulher, sobre ela fazer as suas escolhas e como muitas vezes a sociedade olha meio atravessado. E é engraçado porque aqui tudo que ela passou moldou a personalidade dela de uma forma que ela não quer confiar em ninguém, ela prefere não ter pessoas em volta dela para que essas pessoas não magoem ou não decepcionem ela. E é muito interessante também ver ela superando isso. Inclusive eu tenho uma personagem que vai ter algum tipo de amizade com ela ali, que é muito interessante elas discutindo sobre o feminismo, assim, né, em que ela fala que a mulher depender do homem, a mulher se apaixonar pelo homem, não é ela ser feminista. E a outra personagem vai falar assim, não, é exatamente isso, o feminismo é sobre você ter suas escolhas, você fazer o que você quiser, você ter o mesmo, né, tá em pé de igualdade com os homens, mas você pode dar seu coração, você pode, por exemplo, depender financeiramente de um homem por escolha própria, não tem o melhor problema quanto a isso. E é muito legal essas discussões e tudo que elas falam aqui, mudou bastante talvez a minha forma de ver, abordar alguns assuntos aqui, e eu acho muito interessante, e principalmente aí em relação à maternidade, tem diversas discussões sobre isso ao longo do livro. Eu acabei dando, então, 4 estrelas e meia, foi um livro que eu me diverti muito lendo, e fazia tempo que eu não pegava, assim, um livro para passar o tempo e me divertir, e ao mesmo tempo refletir sobre coisas que eu não paro para pensar com tanta recorrência. Pelo que eu fiquei sabendo, eu dei uma pesquisada meio por cima aqui desse livro. Na verdade, eu sei que os direitos de adaptação dele já estão vendidos. Vai sair uma adaptação dele pela Netflix. E pelo que eu li, a Reese Witherspoon vai fazer a Susan, então, no papel principal. Já estou aí super hypada, acho super legal, adoro a Reese. Então, acho que vai dar boa, hein? Vai ser uma adaptação chuchuzinha.
Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Deixa aqui embaixo se você já leu, se você assina o Clube Intrínsecos ou se você tem muita vontade aí de ler esse livro. Eu sei que a estreia dele acho que já vai ser lançado, não sei exatamente que data, mas eu vou deixar aqui embaixo se já tiver o link de compra, se vocês estiverem interessados. Já compra com o meu link que ajuda bastante o canal. Também, se você não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha e ativa o sininho para sempre aí o Li no Livro chegar em mais lugares. E a gente se vê então por aí.